sobre as manifestações do dia 7 de setembro de 2021. Mudou o conceito de Estado? Os elementos de Estado mudaram? Ou o povo ainda é o elemento? O Brasil é dos brasileiros ou é de um grupo? Eu sou Leandro Costa e esse é o canal Conservador RJ. As manifestações foram gigantes, num primeiro momento programadas para Brasília e São Paulo, mas quase todas as grandes cidades tiveram. Aqui no Rio de Janeiro foi gigantesca, um apoio à liberdade e um pedido para que se respeite tanto a Constituição quanto o povo. O que se pede é a liberdade de expressão. Para muitos, questiona se o Bolsonaro não falou sobre questão de economia, de pandemia. Não, nessa manifestação não era esse o objetivo. A data era até bem emblemática, era o dia da independência. E o que o povo queria era isso: liberdade de expressão, para que você possa ser e falar aquilo que você quer, aquilo que você acredita. As Big Tech já têm limitado alcance, suspendido postagem, tirado canais do ar só por falarem aquilo que elas não concordam, aquilo que não está na sua pauta, porque a esquerda pode tudo. Agora, o judiciário tem feito igualmente. O presidente do TSE e ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, já deixou claro: a liberdade de expressão, ela tem limite e ela não pode contradizer a ciência, mas considerando que a ciência é ele, uma vez que não é proibido falar sobre ideologia de gênero e coisas do tipo, que nada tem como respaldo científico. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, maior alvo dessa manifestação, até porque é o mais alto grau, pelo que tudo indica, da Inquisição, dessa ditadura de toga brasileira, e agora dá para chamar assim, vou dizer o porquê. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele tem prendido incessantemente, mandado prender, praticado inúmeras ordens aí, que são consideradas, no mínimo, até para que ele não venha a me prender, no mínimo, estranhas. Não dá para falar tudo que a gente pensa sobre as ordens do citado ministro. Mas ele, de fato, ele extrapola todos os limites, ele prende deputado ao arrepio do artigo 53, a prisão de jornalista porque teria entrevistado alguém que tem mandado de prisão aberto. E curioso, quantos são os jornalistas que já entrevistaram criminosos, inclusive em situação de flagrante? O jornalista se dirigia a uma área dominada por uma facção e lá promover aquela entrevista. É claro que isso é um sigilo profissional, isso ele tem uma proteção, mas quando não é alguém ou um conteúdo que o auto-inquisitor aprove, ele simplesmente manda prender, manda tirar do ar. Não existe mais limite para isso. E após uma grande manifestação, onde o presidente fala algumas palavras que alguns interpretaram como duras, mas a gente tem que colocar aí como palavras que era aquilo que o povo o elegeu para fazer, já que o parlamento preferiu se calar, talvez intimidado, o presidente está fazendo. O parlamento, inclusive, permitiu a prisão de um dos seus por falar aquilo que foi eleito para falar. Não importa o teor do que ele falou. Ele tem que ter liberdade. Mas o presidente está falando. E aí, o STF, numa resposta, no dia 8, que é alguém que não deveria, de fato, se miscuir nas questões políticas, deveria, como tribunal, se colocar numa condição passiva, ou seja, quando provocado, aí sim sair da inércia e dar uma resposta. Mas o STF responde falando, inclusive, sobre questões políticas, como economia, pandemia, enfim, né, situação hídrica, o que não é um problema de um juiz, mas, como alguns tiranos eles se abraçam, né, o STF se coloca como um partidão e ele simplesmente deixa claro o recado. E simplesmente deixa claro o recado que democracia, na ideia da Suprema Corte, é a Suprema Corte. Convoca os supostos 20 mil juízes a se unirem, talvez falando que não era para ser o nós contra eles, mas esse nós contra eles que sempre foi o mote do partido que colocou o próprio ministro que fez
as declarações lá, mas além disso, foi muito além, falou de um por todos e todos por um. Mas deve ser um decidindo por todos e todos sendo submetidos à vontade dele, ou todos controlados por um. E o Supremo, sem o menor pudor, se coloca nessa condição de que a democracia sou eu, é antidemocrático, o povo se voltar contra as instituições, e honestamente, as instituições deveriam ser totalmente subservientes ao povo, porque as instituições pertencem ao povo e não ao magistrado, não a uma autoridade, elas são do povo. E o STF, para a cereja do bolo, chama esses 20 mil juízes para se unirem, como se fosse uma defesa da magistratura. Eu acredito que existam juízes bons e que esses não concordam com o que o STF está fazendo. Claro que não concordam com prisões arbitrárias, com os inquéritos que o próprio advogado não pode ver, com documentos onde a vítima é o investigador e é o acusador, é o quem julga, é tudo. Temos aí um documento de origem do TSE, assinado pelo ministro inquisitor e destinado ao ministro inquisitor, o que é mais do que absurdo. Mas essa é a democracia para quem entende e até fala que o outro lado usa a democracia para defender suas narrativas, mas que na prática parece não ter a menor noção do que é democracia, porque simplesmente atropela e fala, tudo bem, vocês podem ser uma multidão, mas nós, 11, somos a democracia. A minha pergunta é nesse país que você quer viver? É nesse país que nós queremos viver? É num país onde você só pode falar aquilo que essa autoridade, que mais parece um partidão, um partido comunista chinês ou coisa do tipo, que essa autoridade permite? É num país onde o cara tranca todo mundo, mas vai para hotel no outro estado, no estado vizinho? É isso? Isso não é antidemocrático, isso para eles é normal. Mas lembre-se, o comunista não se sujeita à lei que ele impõe aos outros. E é por isso que eles tanto querem que o chefe do executivo, chefe de Estado, siga a Constituição, que eles já jogaram na lixeira ou no sanitário há muito tempo, que eles já não respeitam há muito tempo. Que eles querem a defesa das instituições quando batem incessantemente no chefe de Estado, em alguém que foi eleito para governar e que não consegue governar, em que calam um parlamentar. Ou seja, a lei parece ser só para alguns. Para uma casta nobre, parece que não tem lei. E é isso que a gente vai defender? Eu acho que não. O recado que as ruas deram não foi esse.